Bom dia, alunos. Vamos dar continuidade ao estudo de Geometria Analítica, matéria do terceiro ano do ensino médio, curso normal. Hoje nós vamos aprender a calcular ponto médio e baricentro. Ponto médio de um segmento. O ponto médio divide um segmento AD em dois segmentos congruentes, AM e BM. As projeções AM e B nos eixos OX e OY formam segmentos que se mantêm a mesma relação. Sendo assim, o ponto A, que tem coordenadas XA, YA, ponto B, que tem coordenadas XB, YB, são divididos em dois segmentos congruentes pelo ponto M, que tem coordenadas XM e YM. Para determinar a abscissa do ponto M, eu calculo XM igual a XA mais XB sobre 2. Para determinar a ordenada YM do ponto médio M, eu calculo YM é YA mais YB sobre... Vamos ver um exemplo. As coordenadas do ponto médio do segmento A, 5 menos 2 e B, menos 1, menos 4. Então, eu tenho que calcular as coordenadas XM e YM do ponto médio. XM é XA mais XB sobre 2, ou seja, XA é 5, XB é menos 1 sobre 2. 5 menos 1, 4, sobre 2, 2. Então, XM é 2. YM, YA mais YB sobre 2. Menos 2 mais menos 4 sobre 2, menos 6 sobre 2, menos 3. Sendo assim, a coordenada do ponto médio é 2 menos 3. Um outro exemplo. Se 2, 1, 3, 3 e 6, 2 são pontos médios de um triângulo, quais são seus vértices? Nesse exemplo, nós estamos fazendo o problema ao contrário. Eu dou os pontos médios e peço quais são os vértices. Então, eu dou os pontos médios entre AB, BC e AC e pergunto quais são os pontos ABC. Então, nós usaremos a fórmula novamente do ponto médio. Resolvendo o sistema, nós temos A igual a 1, 2, B, 7, 4, C, 5, 0. Vamos ver um outro exemplo de aplicação de ponto médio. Encontrar o ponto simétrico de P, 1 menos 1 em relação a Q, menos 2 e 3. Ou seja, P é simétrico aqui. Eu quero saber a coordenada do outro ponto R, que entre o segmento RP, o ponto Q é o ponto médio. Nesse caso, eu dou o valor do ponto médio e quero saber qual a coordenada de um dos pontos. Então, eu preciso saber qual é o valor da abscissa e o valor da ordenada do ponto R. Para descobrir o valor da abscissa do R, eu uso menos 2, que é o valor do ponto médio, é igual a A mais 1 sobre 2. Sendo assim, A mais 1 é igual a menos 4, A igual a menos 5. Para descobrir o valor da ordenada do ponto R, 3 igual a B menos 1 sobre 2, B menos 1 igual a 6, B igual a 7. Então, as coordenadas do ponto R são menos 5 e 7. Coordenadas do baricentro. O segmento de reta que parte de um vértice de um triângulo e divide o lado oposto ao meio é chamado de mediano. Já o baricentro é o ponto de encontro de todas as medianas de um triângulo.
Indicamos como coordenadas do baricentro G igual xg, yg. Como eu posso calcular as coordenadas do baricentro? O x do G, eu preciso somar as três abscissas, os três valores de abscissas, e dividir por 3. Ou seja, xg vai ser xa mais xb mais xc sobre 3. Da mesma forma, para calcular a ordenada, eu vou fazer YA mais YB mais YC sobre 3. Sendo assim, as coordenadas G, XG, YG são as coordenadas do baricentro de um triângulo. Vamos ver um exemplo de cálculo de coordenadas do baricentro. Dado um triângulo de vértices 1, 1, 3, 1, menos 1, 3, calcule seu baricentro. Então, eu tenho que calcular xg e yg. xg vai ser xa mais xb mais xc sobre 3, ou seja, 1 mais 3 menos 1 sobre 3, que dá 1. YG, YA mais YB mais YC sobre 3. 1 mais 1 mais 3 sobre 3, 5 terços. Sendo assim, as coordenadas do baricentro são 1 e 5